Meus amigos, então vamos para mais um ensinamento que hoje virá através do Evangelho, o abençoado Evangelho, que caiu aqui no título A Beneficência. Então o nosso Evangelho nos diz: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Pudesses compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhe o outro com o mesmo olhar com o qual se olha para si mesmo. Que se desnude com alegria para vestir o seu irmão que está nu. Pudesses, meu amigo, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas que o mundo proporciona, não é? Que poderia se comparar com as festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão o sofrimento e as amarguras. Então o Evangelho está nos dizendo que por maiores que sejam as alegrias que a gente passa na terra, por maiores que sejam as festas que a gente vai se distrair, fazer higiene mental, por maior que sejam esses momentos de gozo, na face da terra não se compara jamais com as festas que acontecem no mundo espiritual, quando a gente é benevolente, paciente, quando a gente se envolve com as pessoas que sofrem mais que a gente. Aí ele continua nos dizendo: quando vedes de súbito esses semblantes descorados se iluminarem de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam com um agudo punhal no coração materno: eu tenho fome. Então aqui ele está nos dizendo, o Evangelho, que não tem coisa mais dolorosa do que uma mãe ouvir o filho falar que está com fome. Onde muitos morrem nos braços da mãe, no colo da mãe, por não ter uma bala para chupar. Diz que sair no coração de uma mãe é como um punhal penetrando no seu corpo. Aí o Evangelho fala: meus irmãos, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê nascer, renascer a alegria, né? Onde um instante antes não via senão desespero. Então aqui está falando, não é? Que momento feliz é a gente ver a alegria no rosto daquelas pessoas que estavam passando por um grande sofrimento, passando fome, então até querendo cometer suicídio. Não existe alegria maior do que a gente ir em contato com essas pessoas, levantar a autoestima delas e fazer, através da conscientização, que elas reconsiderem, não é? Renuncie o que ela estava pretendendo fazer e volta a ficar alegre e feliz. Aí ele fala: compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Então ele está falando para a gente compreender qual é a nossa obrigação para com aqueles que têm menos que a gente, que sofrem mais que a gente. Ide ao encontro dos que sofrem. Ide em socorro das misérias ocultas. Sobretudo porque são as mais dolorosas. Então os sofrimentos mais dolorosos são aqueles que ninguém fica sabendo que ele está sofrendo. Às vezes até um familiar dentro da nossa própria casa, sem que ninguém saiba, está passando por intenso sofrimento. E ninguém sabe. Esse sofrimento é o maior de todos, porque
além da pessoa estar passando por intenso sofrimento, ainda está acompanhado da solidão. Às vezes a pessoa não quer nem que a família saiba para não contrariar a família. Então ele está falando aqui para a gente ir ao encontro dessas pessoas. Não é? Aí ele fala, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador, quando nos disses, quando vestirdes um desses pequeninos que anda nu, pensai que é a mim que o fazeis. Palavras de Jesus. Então, toda vez que a gente auxilia alguém, através da complacência, da transigência, da paciência, da indulgência, da tolerância, mesmo sendo maltratado com ingratidão, né? Ao ter paciência com essas pessoas, é a Jesus que a gente está fazendo, não é aquela pessoa. Aí ele continua, caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes, tu deves conduzir os povos à felicidade, em te praticando. Eles criarão para si alegrias infinitas para o futuro, e durante seu exílio sobre a terra, tu lhes serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio de Deus, de amor. Fostes tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Olha só. Então, quando a gente ajuda alguém, serve alguém desinteressadamente, se apiedando, quando a gente ajuda as pessoas que estão sofrendo mais que a gente. Olha, pessoal, eu diariamente tenho recebido telefonemas de pessoas até querendo cometer suicídio, de pessoas desanimadas, de pessoas desesperançadas, sem fé, sem um pingo de resiliência, não é? Então, essas pessoas que estão passando por essa situação deveriam arrumar um tempo para se envolver com aqueles que sofrem mais. Porque a solução, não vou dizer a solução, mas a diminuição do peso de nossa cruz vai depender do que a gente fizer para aqueles que estão sofrendo mais que a gente. Ratificando o que o próprio Chico Xavier já nos dissera. Chico Xavier falou que a nossa felicidade, ela é medida pela felicidade que fizemos ao outro, porque é dando que se recebe. E ninguém consegue nada sem primeiro dar. Então, quando a gente estiver passando por um problema, seja ele emocional, psicológico, seja ele de doença, seja ele de relacionamento, qualquer tipo de sofrimento, se a gente quer ver os nossos sofrimentos diminuírem, a gente tem que se envolver com aqueles que sofrem mais com a gente, que a gente, porque é dano que se recebe. E ninguém na face da terra, mas ninguém mesmo, consegue nada sem primeiro dar. Ninguém consegue nada sem ter crédito. Todos nós temos que ter crédito, pessoal. A nossa cura se resume em crédito. A nossa imunidade para qualquer tipo de doenças, para qualquer tipo de assédio e influência das forças do mal, a nossa imunidade, ela surge através, esse crédito ele surge através de nossas obras, aonde o próprio Jesus já nos dissera, há mais de 2000 anos, a cada um segundo suas obras. Está vendo só? Reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras, ou seja, temos que ter crédito. Porque na hora que a gente estiver passando por a tribulação, Deus não vai conseguir nos tirar daquela situação e nem Jesus, pessoal. A gente entrou naquela situação por ter infringido a lei de Deus. Não é? Nós sofremos as consequências dos nossos próprios atos. Então, se a gente entrou naquele problema, nós é que temos que sair de lá. O máximo que Jesus pode fazer é nos auxiliar, nos ajudar, mas não tirar a gente de lá. Não retire as cruzes dos nossos ombros, porque elas foram construídas por nós. É necessário que a gente tenha uma tomada de decisão. É necessário que a gente queira. É necessário que a gente trabalhe, atue, se envolva com aqueles que sofrem mais que a gente, porque só assim a gente vai conseguir crédito. Quem vai nos tirar do sofrimento é crédito. Nosso advogado é Jesus, mas quem nos tira
das situações difíceis é o crédito, porque nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Nós somos os administradores de nossas vidas. Não é Deus que administra nossas vidas, é através do nosso livre-arbítrio, nós é que administramos. Aí ele continua: possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala. Ele lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do teu coração, o contentamento da alma, o remédio contra as tuas aflições da vida. Quando estiveres a ponto de acusar a Deus, Deus me abandonou, Deus não cuida de mim, eu não sou filho de Deus ou filha de Deus, por que ele permite que eu esteja passando por esse problema? Ele está falando assim, quando você tiver ao ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós, olha para baixo, vê de quanta miséria, vê a aliviar quantas pessoas estão passando problema, porque necessita de nós, que tem menos que nós, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte chegar. Quanto bem a fazer! Não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecer a Deus e prodigalizai as mancheias, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Então esse é o ensinamento, este é o ensinamento do dia de hoje. Uma quarta-feira, meus irmãos, vamos fazer uma reflexão profunda sobre essa informação, sobre esta boa nova que o nosso irmão, o Espírito de Luz, nos trouxe. Ele está nos mostrando a receita, ele está nos mostrando o caminho. Só existe um caminho para que a gente diminua o peso de nossa cruz, para que a gente adquira a força necessária para suportar as provas tão benéficas e necessárias para a nossa própria evolução espiritual. O caminho, a receita é uma só, é nos envolvermos com aqueles que sofrem mais que a gente. Só assim adquiriremos crédito, poupança, bônus horas, só assim adquiriremos obras, a imunidade para todas as patologias da alma e do corpo físico é através de crédito. O crédito é o bem que a gente faz desinteressadamente, através da paciência com os parentes difíceis, da complacência, da transigência, da esperança, da fé, da resiliência. Fica aí para a nossa reflexão, que Jesus, nesta quarta-feira, essa semana inteira e toda a nossa vida, nos abençoe. Que Jesus, meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos levar essa sugestão a sério. Vamos levar muito a sério. Tenhamos uma atividade no bem. Ninguém consegue nada sem primeiro dar. Temos que nos envolvermos com as pessoas que sofrem mais que a gente. Principalmente aquelas que sofrem em silêncio, ninguém fica sabendo o que está incomodando ela. Vamos orar, pelo menos, se a gente não tiver tempo hábil para sair e em contato direto com os sofredores, vamos orar com fervor, escolher umas 2 horas do dia, ou 1 hora, ou meia hora, ou 5 minutos, para orar com toda a fé da nossa alma, para as famílias, os pais e as mães que vão visitar seus filhos no hospital do câncer, que está lá sofrendo de dor com a cabeça raspada com câncer, passando por quimioterapia, aonde nem a morfina às vezes faz efeito. O que nós estamos fazendo por eles? Será que nós estamos focados só no nosso problema? Fica aí para a nossa reflexão, que Jesus nos abençoe a todos.